Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, novamente contrariando o que diz a propaganda do Vladimir Putin, o Instituto de Estudo de Guerra divulga que os russos estão cada vez mais tendo problemas nas linhas de frente na Ucrânia e estão ficando cada vez mais com os seus recursos insuficientes, né? Estão sofrendo com a escassez dos recursos e de tudo que é necessário para continuar não só a ofensiva na Ucrânia, né, a ofensiva no território ucraniano, mas também eles estão sofrendo com a escassez do que é necessário para continuar, ou pelo menos para se atentar à própria defesa do território russo, que está também aí sendo atacado diariamente e que várias regiões na Rússia estão com a guarda baixa, né? Não só na fronteira, tá? Mas principalmente na fronteira, o Putin tendo que mover aí os seus sistemas aéreos da Rússia, do território russo propriamente dito, para território anexado, que aí o Putin diz que é território russo, enfim, só que há contestação ali no campo de batalha, né? O território não tá ganhando, o jogo não tá ganho, a bola está em jogo, né? Em várias regiões da Ucrânia. Inclusive, a bola parece que volta a estar em jogo novamente também na região da Crimeia, né? Dito isso, quero ler para vocês aqui uma matéria que traz um pouco mais de detalhes e o que disse o Instituto de Estudos de Guerra, então, a respeito da posição dos russos nesse momento na Ucrânia. Mas antes, quero pedir para você me ajudar a entregar esse conteúdo para um número maior de pessoas, já deixando o seu like nesse vídeo, confirmando se você já está inscrito nesse canal e todo aquele nosso velho combinado que não sai caro, né, para nenhum dos dois lados. Feito aí então o nosso combinado, ó. A Rússia está tendo problemas cada vez maiores, tá? E seus recursos são insuficientes. Estou lendo a matéria aqui do site polonês, tá? Polski Radio 24, tá? Que é a rádio polonesa 24, uma das várias mídias que eu gosto de acompanhar também internacionais polonesas. Essa é uma das que eu mais gosto. A Rússia não tem recursos suficientes de defesa aérea. Estas são as conclusões de um novo relatório do Instituto de Estudos de Guerra. Eles que acompanham cada passo ali milimetricamente, né, tanto dos russos na Ucrânia quanto dos próprios soldados ucranianos e tudo que vem acontecendo, né? Inclusive eles usam imagens de satélite para estudar e ver em que pé que está o avanço dos russos, em que parte mesmo, que eles estão de fato avançando ou não na Ucrânia, tendo em mente que os russos divulgam que avançaram em uma região, logo poucas horas depois os ucranianos desmentem, fica nessa guerra de informação. Então as imagens de satélite são muito úteis nesse momento, né? Já que está tudo ali mapeado, desenhadinho, e uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Lembrando que sempre os ucranianos tentam divulgar imagens daquilo que é divulgado, já o outro lado vem algum representante ali vagamente afirmar que os russos avançaram em tal região, somente isso, nada mais, tá? Bom, voltando aqui então, conforme indicado, os kits antiaéreos são necessários para proteger, por exemplo, as instalações de infraestrutura crítica, né, no oeste do país, onde há ataques ucranianos, principalmente nas fronteiras, né? Rostov foi atacada, bases foram incendiadas em Rostov na madrugada de sexta para sábado, Belgorod atacada novamente. Aliás, os governadores ali das regiões da fronteira ajudando ali a evacuação de civis, né? Evacuação de civis em território russo, tá? Coisa que só acontecia em território ucraniano até pouco tempo atrás, mas que recentemente a situação mudou, e principalmente depois que os aliados ucranianos falaram, ó, vai lá e manda bala, com algumas restrições, mas vai lá e manda bala no território russo. Então, de acordo com o Instituto de Estudo de Guerra, a Rússia teve um problema em garantir potenciais alvos importantes
mesmo nas áreas que deveriam ter boa defesa aérea. Aqui a tradução deu uma cambaleada, mas a Rússia está tendo problemas em garantir a proteção e a defesa, mesmo de regiões que deveriam ser altamente protegidas, acrescentou aí o Instituto. O exército, aparentemente, exército russo, né? Aparentemente não tem a quantidade necessária de sistemas de defesa aérea para proteger a infraestrutura crítica no oeste do país, no oeste da Rússia. O Putin está tendo que retirar, já falando em sistema de defesa aérea, de algumas regiões, né, o sistema de defesa, para cobrir o buraco nas linhas de frente, já que ele teve vários problemas ali com os sistemas de defesa, teve até sistema de defesa batendo os próprios jatos russos. O Putin teve uma dor de cabeça boa nos últimos dias, principalmente na região da Crimeia, em relação a sistema de defesa aérea, né? Não é à toa que ele baixa a guarda ali de várias regiões, embora que temporariamente, mas baixa a guarda, o que não é comum de acontecer, pelo menos não deveria ser, né? Os ataques de drones ucranianos no interior da Rússia ainda estão pressionando as defesas aéreas dos russos. Assim, eles forçam o comando russo a definir prioridades na implantação de recursos limitados, que já está limitado, na verdade, de defesa aérea, né? Proteção da residência do Putin, que já foi duas das residências, das humildes residências, né? Os castelos do Pudinzão de cana já foram alvos de drones ucranianos, é bem verdade. Analisando imagens de satélite, lá de maio ainda, o Instituto de Estudo de Guerra indicou que pelo menos 7 conjuntos Pantsir One foram implantados em torno da residência do Vladimir Putin em Vandai, na região de Leningrado, ou seja, o rei fortalecendo o que lhe interessa, né? O seu próprio umbigo, né? O líder máximo deles protegendo o que mais lhe interessa, né? A sua própria residência. Enquanto isso, grandes capitais sendo atacadas, inclusive a própria Moscou sendo atacada. Falamos aqui várias vezes desses ataques em Moscou, que pelo menos deveria ser a região mais protegida do país, né? A capital ali, onde fica o Kremlin, né? O símbolo máximo ali da liderança russa, o que não acontece. Tivemos aeroportos parando em São Petersburgo, por exemplo, por conta de drones ucranianos sobrevoando tranquilamente no espaço aéreo da região, drones sobrevoando tranquilamente também ali nos arredores de Moscou, né? Então Putin está cagando para a proteção do que ele deveria se preocupar, que é a população, que é o próprio país, né? E está reforçando aí o quintal do rei, né? Que para ele é o que interessa. Os russos, diante de ataques cada vez mais profundos por drones ucranianos, começaram então a formar grupos de bombeiros móveis para combater pilotos não criados. Eu acho que aqui ele se refere ao drone, pessoal. É que traduzir para o polonês não é fácil, aqui eu acho que ele se refere ao drone. Mas por enquanto, eles não se desenvolveram o suficiente para serem capazes de proteger instalações críticas, avaliou o Instituto de Estudos de Guerra. Tá aí então, os russos sofrendo cada vez mais com a falta de recursos, a falta de proteção, a falta de confiança da própria população, né, que já começa a apertar, aí os líderes, governadores começam a apertar, né, a liderança, começam a apertar. Cadê o que o Putin fala na propaganda? Cadê a proteção? Cadê a tranquilidade? Cadê tudo indo conforme o planejado, que o Putin adora falar, né? Ele adora soltar essa. Até aqui, mais de 2 anos de guerra, tudo está indo conforme o planejado. Fiquem tranquilos, continuem indo passar as férias na Crimeia, que aliás, outro problema recente que o Putin teve que encarar, né? O pessoal cancelando em massa aí suas estadias, seus passeios de férias, né? Lá na região da Crimeia e uma série de outros problemas aí. A gente volta a falar
das dores de cabeça do Putin em um próximo vídeo aí, para não alongar demais esse. Vou ficando por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Tamo junto. Valeu.